Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 17 e 18. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Você pode se assentar. Você já está instruído e sabe que você precisa ter a consciência de que este é um preciso momento, um grande exemplo de que você está em batalha espiritual. Então não seja roubado. Não seja roubado. Em nome de Jesus. Queridos, começamos a ver sobre a batalha espiritual bíblica, compreendendo que essa batalha ela tem como objetivo a disputa pelo nosso coração, da palavra de Deus estar implantada em nós ou não, de em nós ter sido gerada fé e nela nós perseverarmos e crescermos ou não. A batalha espiritual é uma batalha invisível que nos leva a passar por certas crises. As crises vêm, irmãos. Esse negócio de que nunca sofre nada não acontece. Nós passamos sim por batalhas espirituais que trazem certas crises, mas com um único propósito: enfraquecer a nossa fé. Seja daquele que já está em Cristo, e aí da sua fé ser enfraquecida ou não ser fortalecida, mas também daquele que ainda não tem Cristo, impedindo daquela palavra chegar ao coração. E pensando em batalha e em fé, eu até comentei por alto esse versículo, 2 Timóteo 4,7. Paulo, ao final da sua vida, ele declara: combati o bom combate, ou seja, tinha um combate para se disputar. E aí a gente pode, era o combate na luta da carne com o espírito. É o combate contra o mundo. Também, mas também o combate espiritual. Também a batalha espiritual. Só que detalhe que ele fala, que combateu um ruim combate, um mau combate, um combate que para ele era pesaroso, que o deixava para baixo, deprimido. Não. Combati o bom combate. Ele entendia a importância dele como servo de Cristo, ser um valente soldado nas trincheiras do exército do Senhor. Ele entendia essa importância. Aí ele complementa: completei a carreira. Então tem uma carreira para nós percorrermos. E no final ele diz o que, irmãos? Guardei a fé. É sinal de que a fé poderia não ter sido guardada. É sinal de que existe a possibilidade da fé ser roubada de nós. Ou melhor, de nós permitirmos que a nossa fé seja roubada. Aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, a fé no nosso coração, ela vai muitas vezes se esvaindo, se nós permitirmos. Se nós não estivermos vigilantes com aquilo que tem sido a nossa caminhada com Deus. E lembrando de guardar a fé, eu me lembro de um texto que nós meditamos ontem seguindo o plano de leitura, em 2 Timóteo, vou pedir que você abra, por favor, 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12 a 14, porque talvez quando nós vejamos assim, a fé, se você está em 1 Tessalonicenses, é só avançar algumas epístolas. Talvez nós pensemos assim, fé é acreditar. E você já ouviu isso 200 milhões de vezes,
mas eu não me canso de dizer as mesmas coisas, nem os demais irmãos que aqui nos ensinam e pregam a palavra. Fé, ela não é apenas uma crença, mas a fé, ela é uma fórmula, vamos dizer assim, uma soma de alguns fatores. Da crença em si, claro, o crer, mas também o confiar e, aliado a isso, o comprometer-se. Então, é a crença, a confiança e o nosso comprometimento numa vida cristã. Nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, claramente eu enxergo esses três elementos aqui. Na meditação do primeiro semestre, estamos no finalzinho de maio, quando eu meditei nesse texto, o Senhor me mostrou os três, como é que se fala, né? Os três componentes da fórmula. Esqueci o nome, os três elementos, não sei, esqueci agora a matemática. Os três elementos da fórmula, nesses três versículos aqui, esses três termos aqui da fórmula, eu enxerguei claramente aqui, e eu até trouxe uma palavra, levei uma palavra lá em Duque de Caxias, e à noite eu trouxe aqui, num dia que caiu uma tempestade, que encheu tudo aqui, os irmãos foram desligando as coisas, eu tive que ficar concentrado. Aí se eu parasse a pregação, eu não sabia eu pensei, se eu parar, os irmãos vão perder o foco, quem estava prestando atenção. Então o negócio foi tenso. Foi batalha espiritual, Deus o sabe. Eu sei que nosso pastor, depois da palavra, ele orou e a chuva passou. Vocês lembram disso? Era batalha espiritual? Pode ser. Mas, ainda que fosse batalha espiritual, nosso pastor orou ao Criador e sustentador de todas as coisas, que tem poder, está acima de todo principado, potestade, dominador, e a chuva parou. Então, ainda que fosse uma oposição espiritual, Deus está acima, a gente não pode se esquecer disso. Mas vamos aqui, 2 Timóteo 1,12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Olha a crença aí. Crença. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, plena confiança em Cristo. Primeiro, a crença. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei o Jesus em quem eu creio, em quem eu tenho minha fé. Depois, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei que Ele é poderoso para me guardar, para me preservar até lá. Eu tenho a plena confiança nisso. Versículo 13. Conserva um modelo ou mantém o padrão, dependendo da tua versão, das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Olha o comprometimento aí. Então você tem a crença, você tem a confiança e você tem o comprometimento. Quando isso acontece, versículo 14, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Isso é guardar a fé, é guardar o bom depósito. É perseverar até o fim na fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Paulo, ele entendia o que ele estava dizendo em relação àquela oposição que ele estava vivendo. Só que as experiências pessoais, talvez você tenha N experiências a contar a respeito de batalhas espirituais, momentos que você estava orando, em tempos que você se dedicou mais a uma vida para a glória de Deus, quando você passou a buscar mais ao Senhor, quando você se engajou mais na obra, quando aconteceu determinada atitude, quando você recebeu uma palavra, que o Espírito Santo te mostrou o teu pecado, te levou ao arrependimento. Você tem N coisas, enfrentamentos talvez, com demônios, você possa testemunhar. Cada um tem N experiências que poderia relatar. Só que eu me preocupo muito com isso, porque as experiências espirituais, elas não podem
anular aquilo que a palavra diz. Por exemplo, não lembro qual foi o ano, eu estava dando uma aula sobre família, e dando essa aula sobre família, eu comentei a respeito de preservarmos, guardarmos nossos filhos, e eu contei a respeito de uma oposição espiritual que eu estava enfrentando. E aquilo foi registrado em vídeo, e aquela experiência eu considerei importante eu compartilhar o trecho daquela experiência e publicar lá no meu canal, no Você Tem Acesso. E você sabe, né? Brasileiro é muito místico. Então tinha lá um alerta para os pais, e muita gente acessou aquele vídeo, né? Dezenas de milhares. E às vezes tinha uns comentários que eu ponderava assim, eu demorei a tomar uma atitude, né? Alguns comentários que eu olhei e falei, sabe, as pessoas não assistiram a aula toda, não entenderam nem o que eu disse, que dirá entendendo o contexto em que eu disse. Quem está ali não são os inscritos do canal, porque tem nem 3 mil inscritos, nem lembro. Menos de 5 mil, menos de 4 mil inscritos. Então não eram inscritos, não me conheciam. E estavam fazendo juízo de valor por uma experiência, desprezando a palavra de Deus. Aí o Espírito Santo falou comigo, filho, você já alertou quem que você tinha que alertar? Agora tira o vídeo do canal. E eu tirei, numa boa, sem problema nenhum, para a glória de Deus. Porque as experiências, elas não podem sobrepujar o que a Bíblia nos ensina. É muito importante nós termos esse cuidado. É muito importante nós entendermos que o que precisa prevalecer é a palavra de Deus. E tem muito misticismo nessa questão de batalha espiritual. Uma coisa que me incomoda, por exemplo, você tem que ter cuidado com o que, às vezes, o inimigo escuta, que o diabo escuta, porque senão ele pode roubar a tua bênção, senão isso, aquilo, outro. Aí eu me lembro de Daniel, por exemplo. Daniel, quando ele teve uma visão, uma revelação de coisas futuras, e naquela visão ele não estava entendendo. E ele se colocou em oração diante de Deus para que Deus trouxesse o entendimento daquela visão. Aí ele estava num período de jejum, né? Ele estava orando durante 21 dias, e quando ele orava, né, a partir do 21º dia, o anjo chega até ele e fala, Daniel, desde que você começou a orar, o príncipe da Pérsia me deteve. Miguel teve que chegar na história para poder guerrear, e eu consegui vir. Miguel guerreou e eu vim. E ele foi e trouxe a resposta de Deus, que Deus já tinha liberado no mesmo instante que ele começou a orar 21 dias antes. O que nós aprendemos nisso? O diabo ouviu a oração de Daniel? Sim ou não? Sim. O diabo se opôs à oração, a resposta que Deus estava enviando para Daniel? Sim ou não? Sim. Mas a resposta chegou até a Daniel? Sim. Ainda que o diabo escute, Deus é maior, irmãos. Deus é o Todo-Poderoso. O diabo e os demônios são criatura. Deus é o Criador. Então, esse medinho que às vezes a gente tem, isso me incomoda, porque não é bíblico. As experiências pessoais, elas não podem superar a palavra, irmãos. Então é por isso que nós estamos meditando sobre essa batalha espiritual bíblica, mais especificamente dentro daquilo que são os versículos aqui de que Paulo falou, Paulo escreveu. Tem muita coisa que poderia ser falada, muita coisa, mas não é o contexto dos versículos, então não vale a pena. Nós temos um curso maravilhoso que o pastor Alan deu há uns 5 anos atrás. Se eu não me engano, tem o mesmo nome o curso.
Batalha Espiritual Bíblica, se eu não me engano. Umas 10 aulas, 13 vídeos, 14 vídeos, alguma coisa assim, e que ele ensinou muita coisa aqui, talvez muitos de vocês participaram, ou tenham assistido depois pela internet, tem muita coisa importante ali, bíblica, a se aprender. Mas o nosso entendimento precisa ser que a palavra de Deus é que precisa nos guiar. É a palavra que guia, não são as nossas experiências pessoais. Mas voltando para 1 Tessalonicenses 2, 18, parte final do versículo, Paulo escreve: mas Satanás nolo impediu. Na aula anterior, na nosso estudo anterior, nós vimos no capítulo 3, no versículo 5, que Paulo usou uma outra nomenclatura. Versículo 5, ele diz: portanto, não podendo eu também esperar mais, capítulo 3, versículo 5, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador... é Satanás ou é tentador? Está me confundindo, Paulo. E agora? São dois? É Satanás e tentador? O negócio é esse, fica meio confuso. Temendo que o tentador vos tentasse ou vos provasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. E aí nós vamos ver um pouquinho a respeito desses nomes. Satanás, irmãos, vou prevalecer aqui com o primeiro nome que Paulo chamou no versículo 18, ele não é um mito, ele não é uma lenda, mas ele é um ser espiritual maligno, ele é real, ele é real. Ele é o nosso adversário na batalha espiritual, ele é real. Primeiro, Paulo chamou de Satanás, depois de tentador, no capítulo 3, no versículo 5. E aí eu quero ir com você a Mateus capítulo 4, porque o texto vai nos ajudar a responder isso. São pessoas diferentes, são seres diferentes, é tentador, é maligno. Quem é ele? É Satanás? Não dá para ler todo o texto para nós ganharmos tempo, mas o versículo 1 diz assim, Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É interessante que, uma pausa aqui, quem levou foi o Espírito Santo, irmãos, com este propósito. Não é que ele levou e o diabo tentou, não, ele levou para este propósito. Então eu aprendo que, sim, às vezes Deus permite que o diabo nos tente e nos prove, sim. Mas qual o termo que está registrado aí? Mateus registrou? Diabo, ok? Versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Era Satanás e tentador, agora já é diabo e confirma o tentador. Versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. É o mesmo personagem. O diabo, que é o tentador, que é Satanás. É o mesmo. Apocalipse capítulo 12, por favor. Fica mais claro ainda, a partir do versículo 7. E João ainda vai acrescentar mais nomes aqui. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Eita, agora já tem dragão também.
Caramba! Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Ué, é dragão e a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos, já entrou mais um, acusador, é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Várias nomenclaturas, mas é um único ser. Cada nomenclatura dessa trazendo a ideia de uma característica de atuação dele. Quando você vê aqui o dragão, especificamente, nós encontramos aqui em Apocalipse. E quando você vê sempre o dragão aparecendo, você enxerga um poder destruidor, avassalador, algo assim grandioso, forte, que vem contra, né? O dragão vem com tudo. Quando nós vemos aqui a antiga serpente, nós nos lembramos de Eva, porque numa das epístolas, inclusive, Paulo faz menção que Eva foi tentada pela antiga serpente, aquela serpente lá de Gênesis 3. Então nós entendemos que é aquele ser que com sutileza ele traz a tentação, a antiga serpente. Mas também nós vemos aqui acusador, no versículo 10, aquele que traz acusação. E nós vemos dois termos, que eu vou me prender a eles, diabo e Satanás. Eu já vou falar a respeito do que significa os dois termos. Só que quando você vê no livro de Apocalipse uma menção a um texto de Gênesis, o que você e eu aprendemos, irmãos? Que do princípio da história humana ao fim dela é batalha espiritual. Estava a antiga serpente em Gênesis. Na consumação de todas as coisas estava ela lá, como o dragão. De Gênesis a Apocalipse, batalha espiritual. Do início da humanidade à consumação de todas as coisas, do fim dessa era, o diabo ali presente nessa batalha. Não se engane, você e eu estamos em batalha espiritual. Agora, Satanás. Satanás significa adversário. No hebraico é registrado como Satã. Você tem 23 ocorrências dele. No grego, Satanás, né? O termo não foi traduzido. Satanás também 32 vezes. E uma vez ele aparece como Satã, no grego, no Novo Testamento. Diabo significa caluniador, do grego diabolos, aparece 35 vezes no Novo Testamento. Eu fiz uma conta aqui, dava quase 90 ocorrências só desses dois nomes em toda a Bíblia. Isso é importante ou não é, irmão? Da gente estar atento, aprender, conhecer, entender onde nós estamos, vamos ver mais à frente, e como nós batalharmos espiritualmente. É muito importante. Você não precisa ter medo. Fica tranquilo. Descansa teu coração. Você não pode ter medo do diabo. E na palavra nós vamos ver o porquê isso. E ainda tem vários outros nomes. Tentador, homicida, maligno, inimigo, adversário, destruidor, né? Abaddon, Apolion, acusador, pai da mentira. Jesus deu essa expressão para ele. Deus deste século. Príncipe das potestades do ar, Belzebu, que significa senhor da casa, e mais alguns outros nomes, muitos outros nomes, mas é o mesmo ser. O ser que fundou o império das trevas. Não é só o ser, é toda uma organização estruturada com seus colaboradores, seus súditos no império das trevas, que trabalham dia e noite
contra a minha e contra a tua vida. Olha o que Mateus 12, 24 a 26 diz a respeito desse império das trevas, nos mostrando que existe um governo. Mateus 12, 24 a 26. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Ou seja, tem um líder, que é o diabo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Ou seja, ele não é que ele seja apenas um líder, ele tem um reino, o império das trevas. Ele tem um governo sobre o qual todo ser humano já está debaixo da autoridade, do domínio do império das trevas. Todo ser humano já nasce debaixo do domínio do império das trevas. Só que ele tem a sua equipe. Mateus 25, 41. Ele não trabalha sozinho. Irmãos, uma pausa aqui. O Senhor me veio somente agora, o Senhor trouxe. Se nem o diabo trabalha sozinho, por que será que você e eu muitas vezes queremos nos isolar? Por que será que você e eu muitas vezes queremos andar sozinhos? Porque orgulhosamente nós deixamos de contar com a ajuda do outro, seja na família, no trabalho, na igreja, na escola. Por quê? Não tem um negócio errado nisso, não. Pensa nas vezes que você procurou andar sozinho. Analisa se não tem algo errado nisso aí. Mas vamos lá, Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Anjos do diabo. Anjos do diabo. Então ele tem a sua equipe. Ele é influente. Apocalipse 12, 3 e 4, aquele capítulo onde nós estávamos, a palavra diz assim: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Muitos, quase a totalidade dos estudiosos, entendem que essa referência aqui da cauda dele levar a terça parte das estrelas, na verdade, é uma linguagem poética para a terça parte dos anjos. Ele é muito influente. Lembra a visão de Isaías diante do trono de Deus? Isaías capítulo 6. No ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto, sublime o trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo. E ele viu lá os anjos que diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo. Então imagina o diabo conseguir influenciar seres espirituais que estavam com Deus no céu, contemplando a glória de Deus, contemplando a formosura de Deus, que conheciam a dinâmica espiritual de todas as coisas, mas mesmo assim ele conseguiu convencer, influenciar. Você acha que o diabo pode ou não te influenciar, meu amado? Me influenciar. Por isso que a gente precisa estar vigilante nessa batalha. O império das trevas, ele tem organização, queridos. Efésios 6, 12. Não é que ele tenha uma equipe e ele seja o líder.
Essa equipe é uma equipe organizada, tem hierarquia, Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Toda uma hierarquia de principados, potestades, príncipes das trevas desse século, do mundo tenebroso, dependendo da tua versão, hostes espirituais da maldade, hierarquia. Mas o império das trevas tem também planejamento, irmãos, planejamento. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Paulo, consciente da batalha espiritual, não podia bobear, não podia dar oportunidade, ocasião, mas aí complementa o versículo: porque não ignoramos os seus ardis, ou dependendo da sua versão, os seus desígnios. O que significa ardis ou desígnios? Planejamento. É a intenção, é o propósito, é o objetivo, é o plano. O diabo tem plano. E nós muitas vezes não temos. E se temos, nós não colocamos debaixo da direção de Deus. Queremos fazer por nossa própria conta. Lá também no Império das Trevas existe persistência e estratégia, irmãos. Lembra, nós estávamos lendo em Mateus, Jesus sendo tentado. Lemos 3 versículos. Em Lucas, no capítulo 4, no versículo 13, a Bíblia fala algo muito interessante que nos mostra como o diabo é persistente e estratégico. Lucas 4:13. E acabando o diabo toda a tentação, acabou a tentação ali, o que ele fez? Ausentou-se dele. Dele quem? De Jesus. Para sempre. Por algum tempo, o diabo voltou a provocar Jesus. Ah, mas de que forma? Porque eu não vi nenhum texto na Bíblia dizendo como o diabo tentou Jesus. Irmãos, usando o povo, usando os fariseus, usando os sacerdotes, usando os governantes. Eram todos eles influenciados pelo diabo, tentando e provando a Jesus. É simples assim. Não acha que o diabo vai aparecer na nossa frente? Prazer, eu sou o diabo. Claro que não, irmãos. Pode ser até que apareça. E talvez até transvestido de anjo de luz. Vamos ver mais à frente. Mas ele vai usar os ardis dele, vai usar as pessoas. É simples, vai usar as pessoas. Então ele é persistente. Não é porque Jesus o venceu no deserto, ali na tentação, que ele não voltou a tentar Jesus. A Bíblia é clara. Ausentou-se dele por algum tempo. Depois ele retornou usando pessoas. Ele é persistente e estratégico. Ele é oportunista, irmãos. Oportunista. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não está ao nosso redor, porque os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. A palavra diz isso. Mas o diabo está ao derredor. Os anjos estão aqui e o diabo está lá. Mas está uma certa distância, só na espreita, só observando, rugindo, bramando como leão, dando aquele sustinho. O que é o rugido do leão? Eu fazer um rugido aqui, ia ficar feio pra caramba, meu Deus. Obrigado, senhor. O senhor travou minha língua na hora. Mas o rugido do leão. Às vezes eu vou brincar de parênteses, às vezes eu vou brincar de rugido de leão em casa, né? Aí minha filha e minha esposa dizem que eu não sei imitar leão, né? E aí, o que é o rugido do leão? O rugido do leão não é o ataque dele, mas é aquele sustinho que ele te dá. É quando as situações, as circunstâncias diante de nós começam a nos amedrontar,
começam a nos pressionar e você se sente aflito com aquilo. A situação não aconteceu ainda, mas você está aflito. Por quê? Porque o diabo está rugindo. Como leão? Mas ele não é o leão, irmãos. O leão é o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. E muitas vezes esse rugidinho dele, aquele bramido dele, o rugido, a gente fica já com medo. Não, irmãos, não pode. Só que ele é oportunista. Ele fica ali rugindo. Vamos ver quem vai cair. Quem tiver fraco, cai. Quem tiver fraco, cai. É presa. Ele é oportunista. Agora, quais são as frentes de batalha do Império das Trevas? Eu enxergo duas, a grosso modo. O crente e o não crente. É simples assim. Quais são as frentes? Aquele que está em Cristo, de uma forma, ele é alvo das trevas, e aquele que não está em Cristo é alvo das trevas de outra forma. Eu vejo isso, por exemplo, Lucas 11, 21, 22. Quem não está em Cristo, o descrente, qual é a forma de ataque do diabo sobre a vida dele? É o cativeiro. Essa pessoa está presa, é cativa das trevas. Se ela não render o coração dela a Cristo, ela vai permanecer cativa até o fim, até o juízo final. Lucas 11, 21, 22. Qual é o contexto? Jesus estava expulsando demônios e estavam contestando. Ah, você está expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. Não é nada do poder de Deus. Aí Jesus, peraí, vocês estão meio doidos aí. Se eu estou expulsando por Beelzebu, tem alguma coisa acontecendo aí. Mas se eu estou fazendo pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus, isso significa que o reino de Deus, que o governo de Deus já chegou sobre vocês. Aí ele fala, quando o valente guarda armado, ou seja, ele guarda, ele não está desatento, ele está em posição de guarda, ele está guardando. Se eu pegar aqui essa toalha, a toalha está perto de mim, eu estou guardando a toalha? Não, a toalha está ao meu lado. Peguei essa toalha, ela está aqui na minha mão, eu estou guardando a toalha. Se eu colocar no bolso, eu estou guardando a toalha. Mas se eu simplesmente deixar a toalha aqui e eu estou desatento, eu não estou guardando a toalha. Né? É importante você compreender essa simbologia aqui do que Jesus falou. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. E o que é esse tudo que ele tem? O texto já vai explicar. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e esse mais valente é Jesus, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Aquilo que ele guardava, ele não guarda mais. Ou seja, o descrente estava cativo do diabo, das trevas. Quando ele se rende a Cristo, o que acontece com ele? Ele é liberto do cativeiro, ele é o despojo. Então, qual é a situação à frente de batalha na vida de quem não tem Jesus Cristo? É prisioneiro das trevas. É simples assim. Ah, irmão, e aquele meu familiar? Ele não rouba, ele não mata, ele não se prostitui, não é viciado em nenhuma droga, ele é até boa gente. Qual é a situação dele? Ele não tem Jesus, mas ele é uma boa pessoa. Ele é cativo das trevas. Eu não posso te enganar. Ele é prisioneiro das trevas. Essa é a realidade. Ele está preso ainda. Ele precisa render a vida dele a Jesus Cristo. Ele precisa se render. Como você se rendeu a Cristo, ele também precisa se render ao Senhor Jesus Cristo. E qual é a outra frente? Os cristãos. Como é que acontece essa frente de batalha? Através das astutas ciladas, irmãos.
No nosso caso, nós não somos mais prisioneiros das trevas. Nós fomos transportados das trevas para a luz, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, do poder de Satanás para o poder de Deus. Mudou o governo na nossa vida. Se não mudou, você ainda não é cristão. É a realidade. Mas Efésios 6, no versículo 11, a palavra diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É assim que ele age conosco. Nós não somos mais cativos, mas ele arma estratégias, abordagens para poder nos atacar. E aí, é importante nós compreendermos algo muito sério. Satanás, ele não tem pressa para nos derrubar. Ele não vai chegar, por exemplo, e nos vai dar um tiro de canhão. Ele não vai chegar perto de nós e nos dar uma banda para nos derrubar. Ele é estratégico, irmãos. Ele tem método, ciladas. Se eu não me engano, no grego, é o termo metodeia, que é o mesmo termo da onde vem a palavra método. Ele tem método. Ele não vai chegar assim de pronto. Ele não tem pressa para isso. Ele vai agindo aos pouquinhos, na minha e na tua vida, se nós permitirmos, se nós não vigiarmos. Ele não tem pressa para nos derrubar. Ele tem demônios para acompanhar na vida de todos os habitantes da terra, irmãos. Ele é onipotente, onipresente, onisciente? Não. Mas ele tem um exército ao seu dispor, espalhado por aí, que está atento ao meu e o teu cotidiano. Quando você peca, você acha que só você e o Espírito Santo sabem? Lê do engano seu. As trevas também sabem. Quando eu peco. E aquele meu pecado do passado? Também. É por isso que às vezes vem aquela acusação dele na tua mente. Que ele sabe que você pecou naquilo, que você se arrependeu, que você abandonou. Mas ele é tão astuto que ele quer colocar no meu e no teu coração de que nós não estamos em Cristo. Ele fica lançando, aquele teu pecado, hein? Você já se arrependeu, já abandonou, já confessou, já era. Ele perdeu essa. Mas ele sabe e fica lançando na mente. Então ele sabe. Ele mapeia nosso dia a dia, observando as nossas fragilidades, o que gostamos, o que nos irrita. Sabe mesmo, irmãos? Tem todo o arquivo de nossa vida passada e nos acompanha no dia a dia. Ele sabe o que você falou dentro de casa, antes de vir para cá. Se você respondeu mal a tua esposa, o teu marido, os filhos, os pais, o irmão, o tio, o primo, o sobrinho, o vizinho. Se você veio no trânsito, você veio batendo boca com os demais motoristas que talvez fizessem barbeiragem. Ele sabe de tudo isso. Está tudo registrado. Ele é sagaz, irmãos, e age de diferentes maneiras, encontrando essas brechas na minha e na tua vida. Por exemplo, eu peguei apenas algumas abordagens que eu encontrei no Novo Testamento só em relação a quem estaria em Cristo, não ao ímpio, não aquele que ainda não se rendeu a Cristo, mas somente aos crentes. Falsos irmãos, né? Mateus 13, 38 e 39. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio, parábola do trigo do joio, né? E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Ou seja, o diabo infiltra falsos cristãos no meio da igreja. Não se engane. Não suspeite mal do teu irmão, não é isso. Mas não se engane em achar que todo aquele que diz que frequenta uma igreja é servo de Deus. Não necessariamente. Não necessariamente.
Quer ver uma outra coisa? Mateus 16, 22 e 23. O humanismo. Por que o humanismo? Pedro, valentão, ousado, fanfarrão, falador, ele fala algo com Jesus, depois de ter reconhecido que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, ele tenta impedir Jesus de cumprir a missão dele, pedindo para que Jesus tivesse compaixão dele mesmo, para que ele não fosse crucificado. E aí, irmãos, Jesus fala algo muito interessante mesmo, que nós precisamos nos atentar. Mateus 16, 22 e 23. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Não é que Pedro estivesse endemoniado, mas estava sob influência de Satanás. Que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mas só as que são dos homens. Quando o nosso foco está nas coisas dos homens, do humano, o humanismo, o homem no centro e não as coisas de Deus, é o diabo que está por trás, irmãos. Humanismo é satanismo. Jesus trazer isso aqui é maravilhoso. Você não cogita, você não pensa, você não ocupa a tua mente, você não se dedica às coisas de Deus. O teu assunto são as coisas dos homens. O humanismo é satanismo, irmãos. Quando eu ou você, ou qualquer outra pessoa, está no centro da vida ali, tem o diabo nessa história por trás. Num culto, por exemplo, quando os louvores são centrados nas experiências que a pessoa tem com Deus, e não em quem Deus é ou o que Deus faz, isso é satânico. Quando a pregação é dizendo que você vai dar certo na vida, que já deu tudo certo, que você vai avançar, que você vai conquistar, que você vai ter, que você vai receber. Receba! Isso é diabólico, irmãos. O homem no centro é satânico. Nós precisamos vigiar isso no nosso cotidiano, na nossa casa. Nós precisamos ter muita atenção nisso. Deslealdade também é uma abordagem dele, porque João 13:2, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Traição, a deslealdade, ela tem origem nas trevas. Tem origem nas trevas, a deslealdade. Engano, né? Você sabe que ele é o pai da mentira. Mas um versículo de algo acontecendo na igreja. Isso aqui nós estamos falando dos crentes, tá, irmãos? Não estamos falando de ímpio, não. Isso aqui nós estamos falando dos crentes. Diz Atos 5:3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Engano, mentira, falsidade, tentação, né? Só não deixar de falar. 1 Coríntios 7:5. Não nos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Paulo falando em relação aos casais. Impureza, se você não consegue enxergar que impureza vem do diabo, precisa enxergar. 2 Coríntios 11, versículos 2 e 3. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva
com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo preparando uma igreja pura, mas temia que aquela igreja tivesse os sentidos corrompidos e se apartassem da simplicidade de Jesus. Disfarce e camuflagem, segundo aos Coríntios, capítulo 11, mas no versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A gente precisa ter cuidado. Outro dia eu estava conversando sobre isso com uma criança. Falsos obreiros. Versículo seguinte, versículo 15 de 2 Coríntios 11. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E no contexto, Paulo está falando daqueles que fraudavam a palavra, né? Não se portavam da forma como deveriam. Ira. Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Uma coisa é eu ficar irado. Mas a ira tem que passar. Se eu estou permitindo que a ira seja levada de um dia para o outro, que aquilo perdure dentro de mim, estou dando oportunidade de atuação do diabo. Ou você também. Se nós guardarmos mágoa, rancor, estamos dando oportunidade do diabo agir. Muito claro isso a Bíblia nos mostra. Orgulho, 1 Timóteo 3, 6 e 7. Nas instruções sobre aquele que desejava ser bispo. Não neófito, para quem ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. O orgulho. Falsa doutrina, 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tem ensino que é diabólico, irmãos. Cuidado com o que você assiste. Em nome de Jesus, cuidado com o que você assiste. Mas é o pregador tal, é o profeta fulano das couves. Primeiro que profeta, né? Mas cuidado. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você alimenta a sua alma. Travestido de bíblico e cristão. Cuidado. Tome muito cuidado. Vigie. Má conduta. 1 Timóteo 5, 14 e 15. Capítulo em que Paulo institui o Instituto de Seguro Social nas igrejas, né? Para as viúvas. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa. Uma pausa aqui, os irmãos do governo do homem no lar. Notaram a expressão? As mulheres governem a casa, as viúvas, né? Jovens. E não deem ocasião ao adversário, fecha parênteses, e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Uma conduta. Satanás arrastou para uma vida fora do padrão cristão. Mente aprisionada. 2 Timóteo 2, 24 a 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar
desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Ou seja, o diabo laça e aprisiona a mente das pessoas com ensinos. Tem gente que está presa naquilo ali, é o diabo que está aprendendo. Você explica, ensina, mostra, e a pessoa, você nota que a pessoa está com a mente aprisionada. É isso aqui, em relação ao ensino da verdade. Só que aí, irmãos, agora chegou a melhor parte. Precisamos falar do diabo para falar da melhor parte. É de que nós estamos guardados em Cristo, irmãos. E é por isso que nós não precisamos temer. O cristão, ele não deve temer o inimigo. Não tem que ter medo. Mas conhecer e estar seguro no que a palavra de Deus diz. Em Cristo nós estamos guardados. Em Cristo nós estamos seguros, irmãos. Nós tivemos uma promessa de vitória. Gênesis 3,15, li com os irmãos na aula anterior. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, ou seja, a semente da mulher, te ferirá a cabeça. A semente da mulher ferirá a cabeça de quem? Da serpente, do diabo. Está falando de Jesus que triunfaria sobre o diabo. E tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós já temos a promessa da vitória, de que Jesus já venceu. Lá no início, na origem, já teve a promessa. Nós somos guardados, irmãos, quando nós estamos em Cristo. Segundo aos Tessalonicenses 3:3. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Vos confirmará e guardará do maligno. Nós temos um novo endereço, irmãos. 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Das trevas para a luz, que é maravilhosa. Mudou o nosso endereço. O ímpio, o descrente, aquele que não está em Cristo, ele está cativo na casa de Satanás, bem guardado. Está ali preso, nas trevas. Mas você e eu não, irmãos. Se nós estamos em Cristo, nós fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz. Das trevas para a luz. É um novo endereço que você e eu temos. É um novo ambiente, é uma nova casa, é uma nova vida em Cristo Jesus. E isso precisa meditar nisso, precisa gerar confiança, segurança no nosso coração, e nós não temermos ao diabo, queridos. Mas o versículo continua: vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós estamos debaixo de um novo governo. Antes, debaixo do império das trevas, agora no reino de Deus. Colossenses 1,13. O qual nos tirou da potestade, ou império, dependendo da versão, das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, do império das trevas, onde o tirano imperador, o diabo, Satanás, mandava, governava a nossa vida. Agora nós estamos debaixo do governo de Deus, debaixo do senhorio de Jesus Cristo, no reino de Deus. O reino de Deus chegou sobre a tua vida, é Ele que te governa. Não tema o diabo e os seus demônios, não tema. Atos 26, 18. Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Antes era o poder de Satanás, agora não. Nós estamos debaixo do poder de Deus. Mudou, irmãos. A fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim.
O diabo não nos toca, irmãos. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Conserva-se a si mesmo, anda em santidade, conserva-se a si mesmo. Quem conserva-se a si mesmo e anda em santidade, o maligno não lhe toca. Ah, mas eu quero viver a minha vida, eu não quero abandonar a prática do pecado. Sinto muito. Se ainda não está em Cristo. Só que aí, irmãos, outra coisa maravilhosa, não é só que o diabo não pode tocar o Filho de Deus. Deus, ele limita o poder da atuação do diabo, irmãos. Jó, capítulo 1, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Não é que o diabo chegou para Deus, lá em Jó, você lembra? Aí Deus, tá vendo Jó? Ele é crente mesmo? Não, não foi, irmãos. Foi Deus que virou para o diabo e provocou o diabo. Aí, você viu lá o meu servo Jó? Fiel, né? Íntegro, me ama. Esse é crente, né? Aí o diabo ficou com raiva. Também o Senhor dá tudo para ele, como é que ele vai deixar de te amar? Como é que ele vai deixar de crer no Senhor? Vai crer no Senhor em vão? Não. Aí Deus fala isso para ele. Então vai lá e toca, tudo dele está em sua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Deus estipulou o limite. Você vai até aqui, porque sou eu que mando. E ele foi. Só que depois ele voltou de novo. Aí o Senhor, viu lá Jó? Mas também, o que adianta? Ele não se importa com as coisas, mas toca na vida dele, na saúde dele, para ver se ele não vai blasfemar. Aí o capítulo 2, versículo 6, a palavra diz: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Deus estipulou um novo limite. Quem manda é Deus, irmãos. Não tem um cabo de guerra entre Deus e o diabo. Quem manda é Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aquele que reina e governa sobre todo o universo. E nós, às vezes, ficamos com medo do agir do diabo, irmãos. Para com isso. Outra, as trevas estremecem, irmãos. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus. Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Os demônios estremecem diante do nosso Deus, queridos. Para que a gente vai temer? Se estivermos em Cristo. Friso isso mais uma vez. Eles reconhecem o poder de Jesus, irmãos. Marcos 1, 21 a 24. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Vieste destruir-nos, ou seja, ele sabia que Jesus tinha poder de o destruir, irmãos. Você consegue entender isso? Para que medo? Eles sabem que serão atormentados para sempre. Mateus 8, 28 e 29. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Por que antes do tempo? Porque eles sabem que serão lançados no lago de fogo e enxofre, sofrendo tormento eterno, irmãos. Eles sabem que serão atormentados. Irmãos, isso aqui
Quando eu estava estudando, aí eu me deparei com esse texto de Marcos 5. Tem um detalhe no texto, irmãos. Pensa alguém desesperado, implorando por clemência. Sabe quando você chega para alguém e alguém está... você precisa pedir algo para a pessoa e você implora, pelo amor de Deus! O demônio fez isso, irmãos, com Jesus. Marcos 5, versículos 1 e 2 inicialmente, depois 6 e 7. Tudo isso, esses últimos textos, estão falando do Senhor lá em Gadara. Só que, na perspectiva de cada escritor, tem detalhes que você encontra em uns e outros não. E você vai tendo essa visão mais ampla. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Aí depois no versículo 6. E, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Irmãos, ele implorou a Jesus, pelo amor de Deus. Por Deus! Por Deus! Pense em Deus, não é por mim não, mas por Deus. Ele implorou a Jesus. E é interessante que eu fui pesquisar esse conjuro-te. É um termo grego, orquizo, que significa forçar a tomar um juramento, implorar solenemente. O demônio implorou solenemente a Jesus por Deus. Irmãos, para que temer nessa batalha? Para que ter medo? Se estivermos em Cristo. Jesus venceu pela palavra, irmãos. Você ama a palavra de Deus? Amém? Ama, né? Amém. Mateus 4, 3 e 4, depois 7 e 10. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois, no versículo 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E no versículo 10, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus venceu pela palavra. Você e eu também temos acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus no nosso coração é poder contra as trevas, querido. Mas nós amamos a palavra de Deus, ela está implantada no nosso coração. Irmãos, não é que Jesus, a gente sabe que Jesus quando morreu, ressuscitou, subiu aos céus, ele recebeu um nome acima de todo nome. Por exemplo, Filipenses 2, 5 em diante fala isso. Só que Jesus já tinha autoridade antes de morrer, irmãos. Jesus já tinha autoridade sobre os demônios, aqui encarnado. Lucas 10, de 17 a 20. E voltaram os 70 com alegria. Voltaram da missão que Jesus tinha comissionado eles para pregarem o Evangelho. Dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Jesus ainda estava aqui em carne, irmãos. Ele ainda não tinha sido glorificado. Mas os demônios se sujeitavam já. E disse-lhes, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Jesus já tinha autoridade antes da obra redentora. Jesus tinha a voz de comando, tem a voz de comando. João,
capítulo 13, versículo 21, diz assim: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Aí depois, pulando para o 25, e inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. Jesus falou com quem, irmãos? Com Judas? Não, irmãos. O diabo tinha entrado em Judas. Jesus estava dando uma ordem no diabo, irmãos. Jesus tem a voz de comando nos céus e na terra. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E ele declarou: vai e faz depressa, vai resolver a vida. Mandou o diabo resolver a vida e o entregar, ali na traição. E Jesus triunfou na cruz, irmãos. Colossenses 2, 13 a 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O Senhor Jesus, vertendo o seu precioso sangue naquela cruz, trouxe perdão para o meu e para o teu pecado. A cédula de dívida que era contra mim e contra você, o Senhor rasgou e a cravou na cruz. Só que não acabou aí, irmãos. Não acabou aí, o texto continua. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Jesus triunfou sobre o império das trevas. E por que nós tememos, queridos? Efésios, capítulo 1, versículo 15. Efésios, capítulo 1, versículo 15 em diante. Por isso, ouvindo eu também a fé entre vós, que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Avançando para o capítulo 2. E vos vivificou. Primeiro, Paulo está dizendo que Jesus está acima de todo principado, potestade e dominador. Jesus está acima, e Jesus é a cabeça do corpo que é a igreja. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, aí Deus intervém na história, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Que lugares celestiais são esses que estamos assentados com Cristo? O mesmo local, versículos 20 e 21 do capítulo anterior, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Se nós estamos junto com o Senhor, assentados com o Senhor, nós estamos assentados com Cristo à direita do Pai, acima de todo principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Agora voltando para o capítulo 2, versículo 6 de novo. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Nós estamos assentados com Cristo à direita do Pai, muito acima de toda e qualquer entidade maligna. Para que temermos, irmãos? Romanos, capítulo 16, 20. Se nós estamos acima, Ele está abaixo. Romanos 16, 20 diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás, debaixo dos pés de quem, irmãos? Da igreja, debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Lembra de Gênesis 3:15? Que o Senhor pisaria a cabeça da serpente? Se nós somos corpo de Cristo e Jesus pisaria a cabeça da serpente, os pés fazem parte do quê? Do corpo. Então Deus vai esmagar Satanás muito em breve debaixo dos nossos pés como igreja. Para que temermos, irmãos, a batalha? Nós estamos em Cristo. Concluindo, estejamos atentos às astutas ciladas do diabo, conscientes, confiantes de que nós estamos protegidos em Cristo, irmãos, e que no Senhor nós vencemos a batalha. No Senhor nós vencemos a batalha. A vitória não está no uso de termos, de linguagem, de experiências místicas. Não está nisso, mas ela está em nós vivermos princípios da palavra de Deus. E é isso que, se o Senhor permitir, no próximo estudo, nós vamos ver como batalhar espiritualmente. Como batalhar espiritualmente. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, quero te agradecer pela vida dos teus servos, pela vida dos meus irmãos. Eu quero te agradecer pela tua palavra, pelos ensinamentos que o Senhor nos deu. Nos ajuda a compreender, ó Pai, que o nosso adversário ele é real, que ele é organizado, que ele tem domínio sobre aqueles que não estão em Ti, mas que ele já foi vencido por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que se nós estivermos em Cristo, nós não precisamos temer, Pai. Ajuda-nos a compreendermos isso, a nos enchermos de Ti, a nos enchermos do Teu Santo Espírito, a nos enchermos da Tua palavra, Pai, orando em todo o tempo, para que essa verdade seja implantada em nós e nós possamos praticá-la, no nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, por graça e misericórdia. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.